Amém. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós estamos nos encaminhando para o fim da carta de 2 Pedro, ou a segunda carta de Pedro. Então acompanhe comigo a leitura aí, a partir do versículo 1 do capítulo 3 de 2 Pedro, e diz assim: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Sabei, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores, que com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois, de propósito, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e essa foi tirada da água através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos arderão e derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Pai de amor, de misericórdia, Tu, ó Deus, que pelo poder da Tua santa palavra o Senhor fez céus e terras. É a Ti que nós nos reunimos nessa noite. É no Teu nome que nós nos chamamos, porque somos povo de Deus. E é nesse nome, no Teu santo e bendito nome, que nós nos reunimos essa noite, para Te adorar, para Te render graça, para Te prestar um culto, que o Teu nome, onde o Teu nome seja engrandecido. É por isso e para isso que nós nos reunimos nessa noite. E além disso, nós viemos a este lugar para ouvirmos a Tua palavra, para que possamos ler a Tua palavra, para que possamos entender a Tua palavra, para que a Tua palavra seja explicada, para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. É por isso que viemos aqui nessa noite, Senhor.
Então a nossa oração é que toda essa expectativa que nós temos diante da Tua Palavra, que ela seja cumprida. Que toda a nossa expectativa, que a Tua Palavra seja explicada, lida e aplicada aos nossos corações, que tudo isso aconteça, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Para que nenhum de nós saia deste lugar da mesma maneira como entrou, mas que possamos sair daqui edificados, santificados pelo poder da Tua Palavra, animados pela Tua Palavra, e encorajados e confrontados pela Tua Palavra, para que possamos viver vidas que Te agradem. Então esse é o nosso propósito nessa noite, Senhor. E o que nós rogamos é que o Senhor cumpra ele, pela Tua Palavra e pela ação do Teu Santo Espírito. Abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para a Tua Palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. E desde já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus. Como eu disse no início, nós chegamos aqui ao final da segunda carta de Pedro. Então, Pedro, ele já lembrou aqueles irmãos acerca da verdade. Porque nós sabemos e temos falado aqui, quarta-feira após quarta-feira, que o propósito, que o objetivo da segunda carta de Pedro era qual? Alertar aquela igreja, aqueles irmãos, a respeito dos falsos profetas. E por causa dessa realidade, por causa desse alerta, ele escreve no capítulo 1 acerca daquilo que é a verdade do Evangelho, da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. Para que eles assim instruídos ou lembrados acerca da verdade do Evangelho, eles pudessem identificar aquilo que era errado. No capítulo 2, Pedro escreve especificamente a respeito dos falsos mestres. Como eles são? Quais são as suas atitudes de falso mestre? E quais eram o seu caráter? Então Pedro escreve tudo isso aqui no capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, Pedro meio que está fazendo uma recapitulação de tudo isso, fazendo com que eles se lembrem de tudo que ele já falou, mas não apenas daquilo que ele já falou, mas de tudo que eles já haviam sido instruídos. Tanto aquilo que eles já conheciam a respeito dos ensinamentos dos profetas, quanto aquilo que eles já conheciam a respeito dos ensinamentos dos apóstolos e dos ensinamentos de Jesus. Então Pedro, partindo para o final aqui, ele começa a fazer com que eles se lembrem de tudo aquilo que eles já foram instruídos. E é por isso, olha aí o versículo 1, que ele começa dizendo o seguinte: amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera, com lembranças. Então Pedro, ele está aqui, não apenas aqui nessa segunda carta, mas desde a primeira, fazendo com que aqueles irmãos lembrassem de tudo aquilo que eles já haviam sido instruídos. Se nos lembrarmos ou recordarmos a primeira carta, Pedro escreve fazendo com que eles se lembrem da viva esperança. E essa era uma coisa altamente importante na primeira carta, porque diferente dessa segunda carta, a intenção lá era encorajar aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição. Perseguição essa que poderia ser
ou vir a ter consequências de morte. Então era importante aqueles irmãos saberem a respeito da viva esperança de que eles, ainda que morressem, eles seriam ressuscitados em Cristo Jesus. Então esse era o que ele escreveu lá na sua primeira carta. Aqui ele está recordando outras coisas. Ele recorda a verdade do Evangelho no capítulo 1. Ele recorda a respeito dos falsos mestres. E agora ele vai recordar, fazer aqueles irmãos trazerem à memória, trazerem à tona, que Jesus irá voltar. Essa é a intenção dele aqui no capítulo 3. Tendo em vista que no capítulo 1 ele recordou a verdade do Evangelho, no capítulo 2 ele recordou aqueles irmãos que viriam falsos mestres, mas que esses falsos mestres iriam receber condenação, assim como no Antigo Testamento os ímpios receberam condenação. Por isso ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, por isso ele dá o exemplo das pessoas na época de Noé, e aí ele cita até que Deus não poupou anjos quando pecaram. Agora ele vai falar, e ele vai trazer a memória daqueles irmãos tudo, absolutamente tudo, a respeito do fim dos tempos. Amém? Versículo 2. Ele diz que, no versículo 1, ele termina dizendo: em ambas as cartas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Então aqui ele está lembrando duas coisas. Ele vai lembrar a respeito, ainda no tema de falsos mestres, ele vai lembrar que tanto os profetas como os apóstolos falaram sobre os falsos mestres, e que tanto os profetas como os apóstolos, eles falaram do fim dos tempos. Não era uma novidade para eles. Não era uma novidade que o mundo acabaria. Não era uma novidade que tudo iria chegar a um fim. Não era novidade para eles. Os próprios judeus, eles tinham essa concepção de que o mundo acabaria um dia. Eu sei que muitos de vocês não têm acesso, nunca tiveram acesso, mas existem muitas literaturas judaicas que a gente até desconhece, mas que elas falavam a respeito do fim dos tempos. Existe um livro, uma literatura judaica, chamado Livro de Enoque, que inclusive Judas, na sua carta, ele cita. Essa literatura, ela é altamente apocalíptica. Ela fala a respeito do fim dos tempos. Eu tive a oportunidade de ler o livro de Enoque, e ele fala exatamente disso, dessa consumação dos tempos, desse final, desse mundo sendo destruído, chegando ao fim, acabando. Então, para os judeus isso não era uma novidade. E os próprios profetas no Antigo Testamento, eles falaram a respeito do fim dos tempos. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Joel. Joel capítulo 2. A partir do versículo 28. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou sobre todas as pessoas. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre servas derramarei do meu espírito. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que Joel estava falando? Joel estava falando de uma profecia que
uma parte dessa profecia já se cumpriu. Mas ainda falta a segunda parte. A primeira parte, ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Onde essa profecia se cumpriu? Atos 2, no dia de Pentecostes. Mas aí ele diz no versículo 31 que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Aconteceu isso em Atos 2? Não. Então ele estava falando de quê? Do fim dos tempos. Inclusive ele diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor é uma expressão que diz respeito à volta de Cristo, ou à sua segunda vinda. Então, voltando para Pedro, volte para lá, para 2 Pedro. Olha o que ele diz no versículo 2. Recordei das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e também dos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então os profetas já falavam a respeito do fim dos tempos, mas os apóstolos também. Os apóstolos também já falavam sobre isso. Abra em 1 Tessalonicenses. Você vai ver Paulo. Achou? Amém? Versículo 13. Diz assim: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, aos que dormem, para que não vos entristeçais quanto aos que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer justamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos, ou melhor, precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estiverem vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do céu nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, os profetas falavam do fim dos tempos, os apóstolos falavam do fim dos tempos, e o próprio Jesus falava do fim dos tempos. Se você observar o versículo 2, ele diz, volte para 2 Pedro, ele diz: para que recordeis as palavras anteriormente ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio dos vossos apóstolos. O próprio Jesus falou do fim dos tempos. Então o que Paulo está fazendo, ou melhor, Pedro está fazendo aqui, é trazendo a memória, trazendo a recordação daqueles irmãos, que o fim dos tempos vai vir, que o fim dos tempos vai chegar. E por que Pedro está fazendo isso? Por dois motivos. O primeiro e mais claro aqui é que esses falsos mestres estavam ensinando que Jesus não voltaria mais. Que se ele tivesse que voltar, ele já teria voltado, ele estava demorando muito. Então esse é o primeiro motivo pelo qual Pedro está dizendo aqui para eles, ou fazendo com que eles se recordem de que Jesus voltaria. E o segundo motivo é porque verdadeiramente nós esquecemos. Por mais que a gente diga que sabe, que creia que Jesus voltará, que Ele voltará, mas muitas vezes a gente vive como se Ele não fosse voltar mais. Vivemos a nossa vida da nossa maneira, do nosso jeito, do jeito que a gente quer, fazendo o que a gente quer, vivendo uma vida dissoluta muitas vezes, e esquecemos de que Jesus voltará.
É por isso que nós precisamos recordar. É por isso que essa verdade a respeito da volta de Cristo, ela nunca pode sair da nossa mente. Porque se nós vivermos com essa certeza na nossa mente de que Jesus voltará e voltará a qualquer momento, essa realidade mudará a maneira como vivemos. Não viveremos de qualquer jeito. E o interessante, quer ver uma coisa? Ele diz que a volta de Jesus será como? Como o quê? Um ladrão. Vou mostrar para você como nós não vivemos as nossas vidas como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Se você soubesse que a sua casa seria assaltada hoje à noite, o que você faria? O que você faria? Você dormiria? Sim ou não? O que você faria? Você iria ficar a noite inteira vigiando. Não é verdade? Mas se você não soubesse a hora que o ladrão vem, o que você ia fazer? Você ia dormir. Se a volta de Jesus é semelhante à chegada, à vinda de um ladrão, e se um ladrão fosse entrar na nossa casa, nós teríamos que ficar vigilantes, então nós temos que ficar como? Esperando a volta de Jesus? Vigilantes, mas nós dormimos. Nós dormimos. E não vivemos a nossa vida como se Jesus fosse voltar agora. Cada um de nós, na maioria das vezes, dorme. E o que seria dormir? Seria estar despreocupado com a nossa vida. Seria estar desatento aos acontecimentos ao nosso redor. Seria estar desatento com pessoas que estão indo para a condenação eterna. E me parece que a gente não está nem aí. A gente não está vigiando. A gente não está alerta. A gente não está acordado. A gente está tranquilo. Porque a realidade da volta de Cristo não é uma coisa que está incutida, encalcada no nosso coração. Nós vivemos e dizemos, olha, eu acredito que Jesus vai voltar, mas parece que para nós mesmos, essa realidade é uma realidade distante. Não sei se você já se deparou com alguém assim, que diz assim, olha, eu vou ver minha vida, e aí, na hora que eu for morrer, eu me arrependo. Você já ouviu isso? Ou então, na hora que eu ver que Jesus está voltando, o Senhor me perdoa. Já ouviu isso? Como essa pessoa está vivendo a vida dela? Vigiando? Ou despreocupado? Só que nós não sabemos o dia nem a hora. Porque a vinda do Senhor será como um ladrão. E o que Pedro está fazendo aqui, meus irmãos, é fazendo com que esses irmãos lembrem-se dessa realidade. Cristo voltará. Cristo voltará. E essa verdade precisa fazer parte da minha vida diária. Porque se eu vivesse como se Cristo fosse voltar agora, eu pensaria 2 vezes antes de fazer qualquer coisa de errado. Vocês estão percebendo como essa realidade em nosso coração, ela muda a maneira como a gente vive? Se nós vivêssemos como se Cristo voltasse no próximo segundo, nós ficaríamos com medo de tropeçar.
Isso moldaria a nossa maneira de viver, moldaria a nossa maneira de agir, moldaria a nossa maneira de pensar, moldaria a nossa maneira de falar, moldaria a nossa maneira de tratar as pessoas. Mas parece que nós esquecemos de que Jesus vai voltar. Puxe na sua memória. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Jesus? Puxe. Porque a igreja do século 21, ela tem procurado saber como se vive aqui. E não tem se preparado para viver na glória. E nós esquecemos que nessa terra nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. E que daqui a pouco o anjo toca a trombeta. O nosso Senhor volta. E nós subiremos com Ele. Isso precisa moldar a nossa maneira de pensar. Isso não deve jamais sair da nossa mente. Cristo voltará. Amém? Versículo 3. Olha o que ele está dizendo aí. Sabei antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores, com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Esses zombadores de que Pedro está falando, são ainda os falsos mestres lá do capítulo 2 que ele falou. Então ele está falando a respeito de pessoas que estavam ensinando que Jesus não voltaria mais. De pessoas que estavam, de certa maneira, zombando. Olha o que diz o versículo 4. Olha o que ele está dizendo, que esses zombadores estão dizendo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles estão dizendo, olha, nada mudou. Se esse mundo vai acabar, se esse mundo fosse acabar, ele já teria que ter acontecido. Mas até agora, tudo está exatamente como sempre esteve desde a criação. Então eles estavam zombando, dizendo que o mundo não acabaria, que o final dos tempos não chegaria. E que, consequentemente, Jesus não voltaria. Pense comigo. Olhe para cá, por favor. Existem muitas pessoas que, se elas tivessem certeza de que Jesus não voltaria, como vocês acham que essas pessoas viveriam? Como vocês acham que elas viveriam? E eu não estou falando de pessoas de fora da igreja, estou falando de pessoas cristãs que vivem na igreja. Mas se eles tivessem certeza de que Jesus não viria mais, como eles viveriam? Pelos próprios desejos. Que mais? O que vocês acham que passa no coração de alguém que diz, olha, ele não virá mais? O que vocês acham? Pelos próprios desejos, o que mais? Pelos interesses. Como eles praticariam suas religiões? Seriam idólatras? Adorariam outros deuses? É óbvio que sim, porque o homem ele é intrinsecamente religioso. Então, se ele não adora a Deus, ele vai adorar alguma coisa.
inclusive a si mesmo. E é interessante Pedro colocar a figura de zombadores dizendo: olha, ele não virá mais, isso não acontecerá, está tudo do mesmo jeito, nada mudou, e ele não voltará. E esses mesmos falsos mestres que estavam dizendo isso, eram aqueles que diziam o seguinte: olha, não se preocupe com a alma de vocês, ou melhor, não se preocupe com o corpo, porque o que importa é a alma. Então a alma de vocês será salva. Então façam o que vocês quiserem com o corpo. Então esses mesmos que estavam dizendo isso, estavam dizendo: Jesus não voltará, nada mudou, tudo está como sempre esteve. E sabe por que é interessante isso? Porque isso já aconteceu outra vez. Não é a primeira vez que alguém se demora e o povo se rebela. O que está passando pela mente de vocês? Vocês lembram de um episódio parecido? Moisés. Quem era Moisés para o povo? Ele era o libertador. Ele era o salvador daquele povo. Moisés sobe para receber de Deus a lei. E aí Moisés passa muitos dias lá. Porque se você pegar Êxodo capítulo 20, que é quando Moisés recebe a lei de Deus, você vai ler versículo capítulo 20, e ele só volta, ele só desce no capítulo 32. Então nesse intervalo de Êxodo 20 até o capítulo 32, ele está recebendo de Deus várias leis. E o povo disse: olha, esse Moisés aí que subiu, a gente não sabe o que aconteceu dele. É provável que ele tenha morrido. Arão, vem cá, faz aí um bezerro para a gente adorar. Porque esse Moisés, a gente não sabe que fim levou. E é interessante que Pedro está fazendo uma analogia aqui a respeito disso. Jesus fez o quê? Subiu. E o que é que eles estavam ensinando? Ele está demorando. E consequentemente essa atitude deles levavam eles a viverem a sua vida da sua maneira, criando uma religião própria, desvirtuando aquilo que eles haviam recebido antes. Porque na mente deles Jesus estava demorando e talvez não viesse mais. Aí Pedro, ele vai dar uma resposta, mas antes disso, eu quero que vocês atentem para uma coisa. Se o povo ouvisse aqueles falsos mestres, eles não seriam inocentes. Se o povo caísse na tentação de acreditar que Jesus não voltaria mais, esse povo, ele não seria inocente. E por que ele não seria inocente? Porque Jesus, ele já tinha falado a respeito disso. Jesus já havia alertado a respeito de pessoas que iriam ensinar falsas coisas. Lembra de Mateus 24? Muitos se levantarão em meu nome. Haverão falsos cristos, falsos mestres. Mas se vocês ouvirem dizer: olha, Cristo está aqui, está ali, não deem ouvido. O próprio Paulo já falava sobre isso. Abra aí comigo em 1 Timóteo
capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3. Versículos do 1 ao 5. Se achou? Olha só. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja o episcopado... Deixa eu ver se é essa parte mesmo. Eu acho que eu anotei a passagem errada. Ah, não, irmão, perdão, é 2 Timóteo. Eu foi que disse errado, eu anotei certo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Amém? Sabei, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhes o poder, afasta-se também desses. Se eles dessem crédito aos falsos mestres, eles não seriam inocentes. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, João escrevendo para a igreja em Éfeso, ele escrevendo, Deus falando, e João escrevendo para a igreja em Éfeso, ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês têm colocado aqueles que se dizem apóstolos e não são. Paulo, em Atos 20, abra aí comigo Atos 20, versículos 29 e 30. Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Amém? Amém. Eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmo, do meio de vocês, se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair discípulos para si. Se aquelas pessoas, se aqueles irmãos, eles dessem ouvidos a esses falsos mestres, eles não seriam inocentes. Porque a instrução a respeito de que falsos mestres se levantariam, Jesus já havia falado. E os apóstolos de Jesus também já haviam dito. Então Pedro está trazendo a memória para eles aqui a respeito de tudo isso. E contra essa acusação de que Jesus não voltaria, Pedro dá uma resposta nos versículos 5 ao 7. Vá para 2 Pedro. Ele diz nos versículos 3 e 4 que eles estavam ensinando que Jesus não voltaria. E aí ele responde dos versículos 5, 6 e 7 o seguinte: pois, de propósito, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra. E esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra que agora têm sido guardadas para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O que ele está dizendo aqui? Ele disse: olha, pela palavra, tudo se criou. Amém? Pela palavra, ele tirou... Ele separou parte seca, a terra, da água. E essa mesma água
que pela palavra ele separou, ele usou para condenar o mundo antigo. Essa mesma palavra que criou e condenou com água, foi a mesma palavra que disse que iria voltar e acabar com todas as coisas. Olha o que ele diz, versículo 5 e versículo 7. Ignoram o propósito desde a antiguidade, que pela palavra Deus fez existir céus e terra. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra de agora estão guardados para o fogo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a mesma palavra que criou, foi a mesma palavra que disse que iria destruir. A mesma palavra que criou, foi a mesma palavra que disse que iria destruir. Se ele criou, se ele disse e criou, se ele disse que vai destruir, então isso vai acontecer. Estão entendendo? Abram em Números, capítulo 23. Versículo 19. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Então, se Jesus disse que voltaria, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Se os profetas do Antigo Testamento, que falaram por Deus, em nome de Deus, disseram que o mundo acabaria, então esse mundo vai acabar. Se Jesus ensinou isso e os apóstolos dele ensinaram isso, então isso vai acontecer. Então não deem ouvidos a esses homens, a esses falsos mestres. Porque quando Deus diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Se Ele disse que tudo acabaria, então tudo vai acabar. E aí ele responde outra coisa, nos versículos 8 e 9, a respeito do tempo, da demora. Porque eles estavam dizendo, olha, já se passaram muito tempo e nada mudou. E aí ele responde no versículo 8 e 9: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deixa eu explicar e ensinar uma coisa para você. Deus não está sujeito ao tempo. Deus, aonde Deus habita, por isso que a Escritura chama de eternidade. Porque o tempo não passa. Não se conta tempo na dimensão eterna. Não se conta tempo lá onde Deus habita. Então para Deus, tanto faz um dia como 1000. Porque para Ele sempre é o mesmo instante. Agostinho, ele disse que Deus vive no eterno agora. Porque aonde Deus está, onde Deus habita, o tempo não conta, o tempo não passa. Nós estamos na dimensão espaço-tempo. Para nós o tempo passa, para nós o tempo conta. Nós contamos horas, nós contamos dias, semanas, meses, anos, mas Deus não. Por isso Cristo não está demorando. Ele virá quando Ele tiver de vir. E muito embora para nós possa ter passado 1000 anos, 2000 anos, e quem sabe até 3000 anos, mas para Deus será o mesmo dia. Porque não se conta.
Não se conta o tempo onde Deus está, onde Deus habita, porque Deus está na eternidade. E Deus não se deixa afetar pelo tempo. Nós ansiamos o dia, meus irmãos, de que isso acontecerá conosco. Você sabe o que é eternidade? É um lugar onde o tempo não passará. Viveremos sempre o agora. Só que o oposto disso, ou melhor, o outro lado disso, porque nós almejamos uma vida na eternidade, uma vida eterna, mas aqueles que não estiverem em Cristo, por outro lado, receberão o quê? A morte eterna. Então, não terão mais vida. O castigo é eterno. Não contará tempo, eles estarão sofrendo sempre e em toda hora. Vocês entendem isso? Então Pedro está explicando aqui e rebatendo o ensino de que Jesus está demorando. Não! Para Deus, um dia ou 1000 anos é a mesma coisa. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então o que Pedro está dizendo é, Jesus, Ele não está demorando, Ele não veio ainda porque Ele é paciente, Ele quer salvar a todos. Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Então Ele não está demorando. Por mais que alguns tenham dito isso, olha, Ele se demora. Não, Ele é muito paciente. Por isso Ele não veio ainda. Versículo 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Jesus virá. Você crê nisso? Jesus virá. A Escritura, ela se refere ao fim dos tempos como o dia do Senhor. Vocês já perceberam isso, não é? O dia do Senhor virá. Versículo 10 ele diz isso. Só que nós lemos lá em Joel, ele dizer o terrível dia do Senhor. E por que Joel disse o grande e terrível dia do Senhor? Porque verdadeiramente será um terror. Você já imaginou o sol escurecendo, perdendo o seu calor, o seu brilho? A lua derretendo, virando sangue? Os astros sendo destruídos, sendo dissolvidos? Imaginem o pânico tomando conta das pessoas. Pânico, choro, gritos, terror. Por isso que eles se referem a esse dia como o terrível dia do Senhor. Mas serão terríveis para aqueles que não têm Jesus, que não estão com Jesus. Porque aqueles que estiverem com Cristo, esse dia e essa hora serão dias e horas de felicidade e alegria, porque saberemos que estaremos com o Senhor.
com nossos corpos transformados e entraremos na dimensão eterna do Pai. Versículos 11, 12 e 13. Se todas essas coisas assim serão destruídas, que tipo de pessoa deve ser? Ele está fazendo uma pergunta, olha, preste atenção. Se tudo isso acabará, se tudo isso será destruído, como é que vocês têm que viver? Pedro está dizendo. Qual é o tipo de vida que vocês têm que levar? Se vocês sabem que vocês não ficarão aqui, se isso aqui tudo será destruído, como é que vocês têm que viver a vida de vocês aqui? E ele diz: vocês têm que ser pessoas que vivem em santidade, piedade, versículo 12, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Se tudo isso vai acabar, nós temos que viver uma vida santa, piedosa e aguardando a volta de Jesus. Não aguardando por aguardar, mas aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Eu tenho me deparado com pessoas que às vezes por coisas, por palavras que elas dizem, parece que elas não queriam ir para outro lugar, não queriam ir para o céu, queriam continuar aqui. Talvez, é claro que eu vou exagerar um pouco, mas é como se a pessoa, Jesus está voltando, ela disse: ah, que pena, Jesus, ainda não. Tinha tanta coisa para conquistar aqui. Tinha que ganhar meu primeiro milhão, terminar minha faculdade, casar. Ainda tinha tantas mulheres. O Senhor já voltou. É disso que ele está falando. Olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida onde a gente peca toda hora. Eu gostaria que o Senhor voltasse, aguardando ansiosamente. É por isso que Paulo, na sua carta, ele vai dizer que a todos aqueles que amam a sua vinda, não as pessoas que amam esse mundo, que amam estar aqui, mas aquelas que aguardam ansiosamente, que não veem a hora de Jesus voltar para viver eternamente com Ele. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. É disso que Pedro está falando aqui. De pessoas que devem viver uma vida de santidade. Sabe, Pedro, ele disse lá atrás, nos versículos 3 e 4, de pessoas que zombam da vinda de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que Pedro esteja dizendo aqui, quando ele fala dos zombadores, ele estava falando de pessoas que estavam ensinando que Jesus não voltaria. Era disso que Pedro estava falando. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós vivemos a nossa vida como se Jesus não fosse voltar, nós também estamos zombando da volta de Jesus. Se nós vivemos a nossa vida, não vivemos uma vida de santidade, como ele está dizendo aqui, se não vivemos uma vida piedosa, e para nós a volta de Jesus parece uma coisa tão distante, nós também estamos zombando da volta de Jesus. E Pedro está falando justamente o seguinte: se todas essas coisas serão destruídas, como é que nós devemos viver a nossa vida? Se nós temos certeza de que a nossa vida não pertence a esse lugar, como é que a gente tem que viver a nossa vida? De maneira santa, de maneira piedosa e aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Antes de vir para cá, eu estava em casa
E a Isabela disse assim: pai, nós vamos para o culto? Aí eu disse: vamos. Aí ela disse o seguinte: eu estou ansiosa para ir para o culto. Eu não sei nem de onde ela tirou essa palavra ansiosa, mas aquilo me fez refletir. Será que nós estamos ansiosos pela volta do Senhor? Ficaremos felizes quando ouvirmos o som da trombeta? Ou ficaremos desapontados, talvez até com medo, por causa da última trombeta? Versículos 12 e 13. Ele fala: esperando ansiosamente a volta do dia de Deus, por causa desse dia, ou seja, por causa do dia do Senhor, do dia da volta de Deus, os céus se dissolverão pelo fogo, os elementos arderão e derreterão. Nós, versículo 13, nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, dos quais habita a justiça. Amém? Não importa se essas coisas não existirão mais, há uma promessa de vida eterna para nós. Há uma promessa de novos céus e nova terra para nós. E é para lá que nós vamos. Não queremos estar aqui. Isso não faz parte de quem nós somos, porque nós somos servos do Senhor. E é lá que nós queremos morar. Como Paulo disse, nós somos cidadãos dos céus. Não queremos ficar aqui. Amém? Amém, irmãos? Amém. Queria lembrar aqui para nós 3 lições bem rápidas. 3 lições. Nós devemos sempre estar nos lembrando. Sempre nos lembrar e recordar as palavras das promessas de Jesus. E a promessa dele foi que ele voltaria. E se ele vai voltar, nós devemos viver a nossa vida de maneira como se ele fosse voltar nesse exato instante. Que a gente sempre tenha isso em nossa mente. Que isso nunca se apague das nossas recordações. Jesus voltará. E nós não devemos dar ouvidos ao espírito dessa época, que vive como se Jesus não fosse voltar mais. Em segundo lugar, segunda lição: não nos deixemos cair na tentação de achar que Jesus está demorando. Não caiamos nessa tentação de ficar pensando: olha, faz tanto tempo, tem tanta maldade no mundo, tem tanta coisa acontecendo. É interessante que Pedro está dizendo, ele falando sobre os falsos mestres, ele vai dizer, ele está comparando e mostrando, aliás, que o próprio fato de ter falsos mestres são sinais da volta de Jesus. Porque Jesus disse que quando estivesse próximo, apareceriam falsos mestres, não é verdade? Então, se existem falsos mestres, é porque a volta dele está iminente. Então não se deixem cair na tentação de achar que Jesus está demorando ou que talvez ele nem volte. Não, Jesus voltará. Isso significa dizer, irmãos, que nós não devemos viver a nossa vida da maneira como a gente quer. A gente não deve dar ouvidos àquilo que a gente quer ouvir. E a gente não tem que adorar a Deus da maneira como a gente quer. Ele tem uma maneira de ser adorado. Ele é que sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E é Ele que determina a maneira como nós devemos andar. Em santidade, em piedade, aguardando ansiosamente a volta do Senhor.
Então não se deixe cair na tentação de achar que Jesus não virá mais. Terceiro e último, nós devemos viver a nossa vida. Nós devemos viver uma vida que diga para nós mesmos e para as outras pessoas de que Jesus vai voltar. Essa é a maneira que diz que nós devemos viver, dizendo: eu estou aguardando a volta de Jesus. Que a volta dele faça uma diferença em nossas vidas. Que a volta iminente dele, que estarmos aguardando a volta dele, faça uma diferença na nossa vida diária. Quando pensamos, quando agimos, quando falamos e quando tratamos os outros, precisamos lembrar: Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? Então, que o Senhor em Cristo nos abençoe.